Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero falar um pouco a respeito das famosas Hidden Tracks, chamadas faixas escondidas, ou as pistas secretas, que ficam no final dos álbuns, de CDs e até mesmo de LPs. Eu trouxe aqui alguns casos interessantes, algumas curiosidades para a gente analisar. Essas músicas geralmente pode ser música, pode ser poema, pode ser algum outro elemento sonoro que ficava escondido depois de todas as canções do álbum. E geralmente elas surpreendiam, os ouvintes que não esperavam por esse elemento, surpresa lá no final do disco. Eu trouxe alguns casos aqui interessantes, começando por esse álbum aqui do Casting Crowds, o The Altar in the Door, lançado em 2007. A canção secreta aqui desse álbum é a White Dove Fly High, que surge logo depois de All Because of Jesus. Quando termina essa faixa 10, espera um pouco, aí essa canção entra, What Dove Fly High. Ela é cantada em norte-coreano, o que é bem interessante, já que na Coreia do Norte o evangelho ele é perseguido ferozmente. E essa canção ela traz esse peso simbólico forte, porque é justamente cantada na língua do país onde o evangelho é mais perseguido no mundo. É uma canção muito linda, ela não segue o mesmo estilo pop rock da banda, é uma canção mais contemplativa, mais reflexiva, e ela está justamente escondida no final desse álbum bem aqui. No streaming também ela está disponível, se você passar um pouco a faixa 10, vocês vão encontrar essa faixa escondida nesse álbum aqui do Casting Crowds. O próximo caso aqui é de uma canção desse álbum, Cidade do Amor, do Lucas Souza. Esse álbum tem 12 faixas que estão acreditadas aqui, mas no final tem uma 13ª música que está escondida depois de Perdido no Espaço. O nome dessa música é O Teu Olhar. E O Teu Olhar é aquele tipo de música que não chama atenção por ser uma faixa escondida, mas que se encaixa bem no conjunto das outras canções do repertório e poderia muito bem facilmente estar na tracklist oficial, Mas ela é uma faixa escondida e ela traz justamente essa surpresa, quando você termina de ouvir a 12ª, quando você espera um pouquinho, começa a tocar O Teu Olhar, que também é uma canção muito bacana, que ela reforça toda a identidade sonora desse álbum muito bacana, que para mim é um dos melhores álbuns das últimas décadas da música cristã nacional, Cidade do Amor, do Lucas Souza. Muito bacana esse álbum aqui. O próximo caso aqui é uma brincadeira da banda Resgate, presente aqui neste CD, o Estilado é para Cima, de 2012. A música ela é basicamente um backmasking, ou seja, ela é invertida de trás para frente. Quando você chega na faixa 10, ela está invertida, você não entende nada. Que é justamente a faixa Estilado para Cima. Aí quando depois da faixa 12, que você termina de ouvir a última canção, aí sim a música Estilado para Cima toca normal, sem backmasking. É muito engraçado, é apenas uma brincadeira que a banda fez, usando esse efeito do backmasking, que nos anos 80 ficou muito conhecido dentro das teorias da conspiração, por aquela questão de guardar mensagens escondidas em discos de vinil, que você rodava o disco ao contrário e a mensagem estava lá oculta em algumas músicas. Inclusive o Petra também fez uma brincadeira assim, na música Judas Kiss, lançada em 1982, no álbum More Power to Ya. No início da música, eles colocam uma mensagem justamente de, digamos assim, de advertência para aqueles que estavam querendo procurar o diabo onde ele não estava. E justamente a mensagem era a seguinte: enquanto você tenta procurar pelo diabo, nós estamos buscando o Senhor. É mais ou menos isso. Isso não foi somente uma brincadeira, como também uma advertência, para chamar a atenção das pessoas quanto a essas questões de teorias conspiratórias. E o Resgate usa aqui essa mesma questão do backmasking, mas como uma brincadeira, é uma coisa mais leve. Inclusive a própria letra também é muito bem humorada. Vocês podem conferir depois aqui nesse CD do Resgate, Estilado para Cima, que é justamente o próprio título do CD, que é essa faixa tocada de trás para frente, e depois como bonus track, como hidden track, ela é tocada de forma normal. Confiro que é muito interessante. Outro caso aqui é de uma canção que está no final desse álbum aqui, do Come Up to Breathe, do Mercy Me, lançado em 2006. O nome da música é Have Fun in Life, até anotei aqui para não esquecer. É uma faixa descontraída, informal, ela foge do tom sério do álbum, e é como se ela dissesse que nem tudo precisa ser sério o tempo todo. É uma canção bem divertida mesmo, e ela está justamente escondida depois da faixa 13, que é a faixa
I Would Die For You, né? Quando termina essa canção, demora um tempo, aí começa a Have Fun in Life. É uma faixa bem divertida, né? Bem curta, que vale a pena conferir. Ela não tá, se eu não me engano, ela não tá mesmo no Spotify, mas lá no YouTube com certeza ela tá disponível. Escutem, bem bacana também essa faixa. E agora o último caso, que é o mais interessante, justamente porque está em um vinil, é isso mesmo, é o Electra Eye da banda Prodigal, lançado em 1984. Esse disco ele traz uma característica bem interessante, que no caso dessa edição, ao final de cada lado, depois da última música, a agulha lê alguns códigos, que a princípio pode parecer ser até um defeito do disco, né? Aqueles códigos sendo aqueles barulhinhos, mas se você gravar esses códigos para uma fita cassete, colocar essa fita cassete em um computador Commodore 64, que é aquele computador bem antigo dos anos 80, colocar essa fita no computador e usar os prompts adequados, no caso vai aparecer uma mensagem da banda, uma mensagem de texto, que vai ser decodificada, justamente através desse processo. E eu acho isso aqui interessantíssimo, porque para a época isso era algo extremamente inovador. Na primeira edição, tem essa mensagem apenas no final do lado B. Nessa edição mais recente aqui, você tem tanto a original do lado B, como também uma nova mensagem ao final do lado A. É interessante notar que o Prodigal foi uma das primeiras bandas a trabalhar essa questão do recurso da faixa multimídia interativa em um álbum musical. É claro que não era como os CDs da MK nos anos 90, que você botava o CD no computador e via as fotos, os vídeos dos artistas, o catálogo da gravadora. É claro que não era daquela maneira, mas o conceito já estava aqui nesse álbum. Então é muito interessante você notar que isso já era trabalhado até mesmo em um disco de vinil, ainda que de uma outra forma diferente, mas a ideia ela já estava presente aqui. Muito interessante, esse álbum aqui é um álbum visionário mesmo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo falando sobre as hidden tracks, as faixas escondidas. Eu dei aqui 5 exemplos dentro da música cristã. E vocês também conhecem algum exemplo assim de faixa escondida no final de um CD, ou até mesmo de um vinil? Comente aí para nós, fala nos comentários e nos vemos na próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá!